Estamos ao vivo! Oi, Walter! Oi, Maria! Sejam muito bem-vindos, gente, nessa noite maravilhosa, onde nós vamos falar mais uma vez sobre arte. Ah, que delícia! Vocês que estão acompanhando a gente aí no YouTube, no Facebook, corre pro Instagram que a gente vai começar a nossa live junto com a Elo daqui a pouquinho. Gente, nós já estamos na nossa sexta live do projeto de História da Arte, acredita? Primeiro nós falamos sobre Egito, depois nós falamos sobre Grécia, Renascimento, que mais? Barroco, Impressionismo e hoje nós vamos falar sobre as vanguardas europeias com a Elo maravilhosa. Deixa eu chamá-la aqui. Mania de museu. Aê! Tem uma setinha aqui embaixo. Convida, envia para os amigos de vocês que gostam de arte, que hoje a gente vai falar muita coisa legal. Bem-vinda, Elo! Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, minha linda? Que prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada pelo seu convite, o prazer é todo meu. Estou feliz de estar aqui com você. Muito obrigada, viu? Estou honrada com você. Ai, é um prazer, gente. Elo Paranhos, linda, maravilhosa, tá aqui com a gente. Olha, mas para iniciar essa live com chave de ouro, né? Antes da gente começar a falar sobre as vanguardas europeias, a minha cabeça tá cortando ou não? Tá cortando um pouquinho. Tá cortando? Ah, então eu vou um pouquinho mais para trás. Melhorou? Não, pode chegar. Ou você abaixa um pouquinho. Ainda está cortando. Aí, um pouquinho mais. Melhorou? Melhorou, mas pode abaixar. Aê! Aí. Ótimo. Então, antes da gente começar a falar sobre as vanguardas europeias, efetivamente, explica pra gente um pouco sobre a sua história, né? Você é formada em piano clássico, já fez inúmeros cursos sobre história da arte, faz visitas guiadas, gente, em museus e exposições em São Paulo, e além disso, você é autora do perfil Mania de Museu, aqui no Instagram e no YouTube, que eu adoro, adoro o seu trabalho. Conta pra gente um pouquinho como é que tudo isso aconteceu, Elo. Então, Camila, o Mania de Museu aconteceu há menos de 3 anos atrás. Eu realmente sou formada em piano, eu tenho a minha formação acadêmica em piano clássico, dei aula durante muitos anos, mas eu sempre fui apaixonada por história da arte, pelo mundo das artes. Depois, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fiz parte de um grupo aqui em São Paulo e nós viajamos por esse mundo mesmo, sempre, Que legal. sempre no caminho dos grandes mestres. A gente foi para Arles, para Saint-Rémy, no caminho de Van Gogh. Depois nós fomos para Holanda, no caminho de Van Gogh também. Depois nós fomos para Aix-en-Provence, no caminho de Cézanne. Viajamos 6 vezes para a Itália, fazendo os renascentistas italianos, como Leonardo da Vinci e os grandes mestres, sempre com professor. Que sonho! Um professor de História da Arte nos acompanhando. A gente tinha aulas aqui e depois íamos com ele, e ele ao vivo, nos contando as histórias todas. Então, que legal. Um presente, viagens assim que eu nunca esqueci, nem vou esquecer, maravilhosas. Então isso me despertou essa vontade, mas eu nunca pensei em fazer disso a minha profissão, vamos dizer. Não é? Eu passar isso para os outros, eu sempre recebia. Sim. E daí, há menos de 3 anos, eu quis dar um up na minha vida pessoal. Então, eu fiquei pensando, puxa, como fazer isso? Quem sabe se eu posso usar esse meu conhecimento e essa minha paixão para dar um direcionamento também gostoso na minha vida pessoal. Sempre dá certo, né? Quando a gente faz com paixão, não é? Quando Exatamente. Com paixão, a coisa evolui para uma coisa boa. Então, exatamente. Eu fui ao MASP,
na época, estava com uma exposição do Portinari, e aí eu fiz todo o estudo sobre a exposição que estava tendo. Eu sou sócia do Clube Pinheiros, levei na diretoria social e cultural do Pinheiros. A diretora adorou o projeto e falou, Elô, pode começar aqui, sabe? Então, comecei Que legal, Elô. com todo o apoio do clube, e os grupos se formaram. Então, eu dava umas aulas, eu dava primeiro umas aulas sobre os artistas no clube. Do clube, a gente ia nos museus e eu ia passando aquilo que eu já tinha feito, uma prévia no clube, e levava para fazer ao vivo nos museus. E isso foi... Ou seja, o negócio cresceu. Só cresceu. Aí eu falei, bom, vou colocar nas páginas sociais. Aí eu chamei meu neto, eu tenho um neto de 23 anos. Aí eu falei, Alê, me ajuda aqui, que nome a gente põe nesse projeto? Aí ele parou assim e falou, vó, mania de museu. Eu falei, pronto. E o nome é ótimo, gente. Sigam aí, Mania de Museu. Ai, que legal isso. Aí pronto. Eu falei, acabou, não preciso fazer pesquisa nenhuma. É Mania de Museu. E eu acho que bacana. É jeito de conduzir, sabe? As pessoas gostam de sentirem esse calor humano. E essa verdade. Essa coisa de saber, por exemplo, o que está por trás da obra de arte. Então, por exemplo, vão nos museus, vão nas exposições, mas muitas vezes gostam daquela obra, mas não sabem em que ponto da vida daquele artista ele estava, se ele estava num momento alegre ou se ele estava num momento triste, o que moveu... Que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É verdade. Sabe? O que moveu aquele artista naquele momento para fazer determinada obra. Então, essas histórias por trás da obra que cativam as pessoas. E eu gosto que as pessoas interajam comigo nas visitas, sabe? Eu sempre quero que as pessoas saiam felizes, não saiam com dúvidas. Então, se tem uma pessoa... Que é o intuito, né? Não é? Porque às vezes a pessoa fala, puxa, eu tô com vergonha de perguntar aqui alguma coisa, e eu sempre dou essa liberdade. Não, perguntem mesmo, não saiam com dúvidas. E com isso, acaba sendo uma coisa interativa. Sim. Que é o mais legal de se relacionar com a arte, né? Sim. E meus grupos só crescem, então eu ando Ai, que linda! feliz. Bom, então agora a gente vai começar a falar sobre as vanguardas europeias. É a primeira pergunta, né, que não poderia faltar. Conta pra gente como é que surgiram as vanguardas. Gente, eu vou desativar os comentários só porque a Elô vai passar algumas imagens pra gente. Como nós não temos o iPhone, a gente vai passar a imagem aqui, ó, manual, para vocês conseguirem ver. Mas daqui a pouco a gente reativa de novo, tá? Vamos lá, Elô! Como que surgiram as vanguardas europeias? São chamadas de vanguardas europeias as diversas tendências artísticas que surgiram na Europa no começo do século XX. E os artistas que fizeram parte dessas vanguardas, eles romperam com as tradições, com as chamadas tradições naquele momento. E começaram a experimentar nos seus trabalhos técnicas novas, materiais diferentes. E isso, eles abriram um novo caminho e consolidaram a chamada arte moderna. São os ismos da arte moderna. O futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e outros ismos da arte moderna. Né? Vários. Vários. E uma obra que marcou muito essa ruptura, né, dessa tradição anterior. A gente pode falar, sem dúvida alguma, que O Grito, de Eduardo Munch, rompeu com essa tradição, sabe? E abriu as portas para essa vanguarda europeia. Porque essa obra foi exposta em Berlim em 1903. Então, uau, sem dúvida alguma, rompeu mesmo com as tradições anteriores e abriu portas para essas vanguardas. Então, é uma obra do expressionismo alemão,
Munch não era alemão, ele era dinamarquês, mas ele morava em Berlim e ele fez parte do expressionismo alemão. Então, essa é uma obra primordial que eu não podia deixar de mostrar para vocês. Né? E é Que sensacional analisar essa obra. Sensacional. Abriu as portas mesmo para essas chamadas vanguardas europeias. Que interessante. Paris era o centro de tudo nesse momento, né? Sim, Paris era o centro. E essas vanguardas aconteceram simultaneamente em vários pontos da Europa, quase que simultaneamente. Mas, assim, elas tinham características muito diferentes. Na França, era o cubismo, o surrealismo, o fauvismo. Na Alemanha, o expressionismo. Não é? Na Suíça, o dadaísmo. Na Rússia, o suprematismo e o construtivismo. Na Bretanha, o vorticismo. E assim foram pipocando essas vertentes, essas tendências dessas vanguardas, umas com mais influência, outras com menos, mas todas deixaram as suas marcas. Não é? Elas aconteciam ao mesmo tempo, Elô? Quase que ao mesmo tempo. Vamos dizer, nesses primeiros 15, 18 anos do início do século XX. Entendi. E com a chegada da luz elétrica na Europa, a noite fervilhava, principalmente nas grandes capitais. Não é? E a Europa estava aberta para essas novidades. Então, o grito que se ecoava na Europa era fora o velho e viva o novo. Então, isso antes... Fora o velho e viva o novo. Então, para você ver como que a Europa queria o novo. Então, isso fez toda a diferença, porque que interessante. Quando está aberto, as coisas acontecem Exatamente. Né? E bem com força. Exatamente. E com essa ideia de quebrar padrões clássicos e da academia que você falou, surgiram esses grupos, né? O dadaísmo, o futurismo, todos esses, os ismos da vida. E como que esses artistas eram vistos pela sociedade naquele momento? Porque até então a gente tinha o realismo, há um tempo atrás, que era totalmente regrado, né? Tudo certinho. Sim. Então, como sempre, esses movimentos novos, eles vinham para quebrar essas barreiras mesmo. E nunca eram muito bem vistos naquele momento, não é? Mesmo a Europa estando neste momento de fora o velho e vivo o novo... Ascensão! Sim, eram vistos com restrições. Mas sempre tinham aqueles grupos. Por exemplo, o futurismo veio primeiro na literatura. Foi um italiano chamado Filippo Marinetti que ele lançou, vamos dizer, esse manifesto futurista em forma de literatura. E no manifesto, totalmente político, ele queria mudar o mundo e destruir o velho. E ele simplesmente levou o seu manifesto futurista no mais importante jornal da França no momento, quer dizer, da Europa, o Le Figaro. Então, nossa, imagina! O Le Figaro publicou o artigo dele, o manifesto, e ele foi endossado. Né? Com certeza. Endossou. Então, deu credibilidade para aquele artigo dele. Então, tinham pessoas que realmente conseguiam enxergar um pouco além. E com esse endosso do Le Figaro, o movimento futurista tomou forma. Não é? Que interessante. E as características desse movimento futurista eram uma ode, um culto, por exemplo, à velocidade, à tecnologia, já naquela época, no comecinho do século XX, não é? Aos motores, por exemplo, aos aviões, às máquinas, aos carros, sabe? Era uma relação do homem com as máquinas, né? Isso, exatamente, com a velocidade, não é? Também tinha, porque esse movimento veio antes da Primeira Guerra Mundial. Então, tinha também uma valorização da guerra, da violência, que também eles já imaginavam assim, já pensavam nessa possibilidade de uma Primeira Guerra Mundial, de uma guerra. Então, tinha já também, não é? Agora, já tinha tendências. Uma tendência também. Um artista que foi muito importante neste momento, né, nessa vanguarda futurista, foi Umberto Boccioni.
Umberto Boccioni, ele se revelou na pintura, mas principalmente com as esculturas, porque ele quis cortar, fazer essa ruptura com as tradições anteriores, mas na forma de escultura. Porque, para ele, uma escultura em mármore, em bronze, em madeira, já era ultrapassada. Então, ele quis inovar. Então, ele começou a fazer esculturas em gesso. Mas... Em gesso. Em gesso. Mas essa não é em gesso, não, né? Essa não é em gesso. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial e a grande maioria das esculturas dele se perdeu. Foram quebradas, destruíram. E, por ironia do destino, as que perduraram até hoje, a maioria, foram as que foram depois fundidas em bronze. Então, ele que queria romper com essas tradições, ele, vamos dizer, as esculturas que realmente hoje ainda se tem, são as que foram fundidas depois em bronze. Mas o MAC, Museu de Arte Contemporânea nosso, tem uma dele em gesso, que é exatamente essa, só que não é. Essa foi fundida em bronze e o MAC tem a primeira que foi em gesso, que é em gesso. Gente, o nosso MAC tem uma escultura dele. Dele, maravilhosa, a original em gesso. Uau! É lindíssima, é enorme, vale a pena visitar o acervo do MAC para ver essa escultura. E o MAC tem mais uma, são duas do Umberto Boccioni, porque o Titino Matarazzo, sobrinho, foi em uma Bienal em Veneza e comprou uma escultura dele em gesso, trouxe para São Paulo e depois mandou fundir em bronze. E depois doou para o acervo do MAC. E Ou seja... Essa escultura se chama Forma Única de Continuidade no Espaço. E foi feita em 1912. Olha que interessante as formas. Muito, muito, muito. Muito futurista mesmo, né? Uma ideia de futuro. Bem. E é uma ideia de movimento total. Olha, a gente vê como ele quis dar mesmo esse movimento a uma obra, a uma escultura sua. E imaginando que isso aconteceu lá no começo do século XX, né? Sim. Então, muito interessante. Muita relevância. Depois do futurismo, né, como os movimentos estavam acontecendo ao mesmo tempo, a gente também tem o cubismo, né, que é outro movimento impressionante e revolucionário, que quebra a nossa perspectiva tradicional de ver as coisas, né, e vem ampliar o nosso campo de visão em fragmentos. Explica pra gente como é que foi o cubismo, que começou com Cézanne, Picasso, Braque. Isso mesmo. Então, Picasso e Braque são considerados os pais do cubismo. Mas, na verdade, Picasso foi quem mais se destacou, até mais que Cézanne, porque Cézanne, durante a Primeira Guerra Mundial, ele acabou tendo uma história particular que eu não vou entrar no mérito, mas acabou Picasso ficando mais mesmo por conta do movimento cubista, desenvolvendo melhor. Mas Picasso, ele era muito competitivo. Então, quando ele via as obras de Cézanne, principalmente as obras do final da vida de Cézanne, ele se inspirou, mas ele queria criar algo dele. Então, essa foi a primeira obra que Picasso fez, em 1907, essa obra... Les Demoiselles d'Avignon, em 1907, inspirado em Cézanne. A gente vê que não tem mais perspectiva, ou quase não tem mais perspectiva, muito, vamos dizer, ligado mesmo nas obras de Cézanne. As Mademoiselles d'Avignon, não é? Que eram as 5, já muito inspirados nas máscaras africanas também, e as figuras já eram no caminho de terem formas geométricas, exatamente como eram as figuras de Cézanne já no final também da vida dele. Isso foi em 1907. Em 1908, Braque se uniu a Picasso e eles começaram a desenvolver o cubismo. Mas aí, como eu falei, veio a Primeira Guerra Mundial, o movimento acabou ficando um pouco ali stop-by, Braque acabou tendo um outro caminho e Cézanne continuou. Mas para Cézanne, a verdadeira essência do cubismo sempre foi você tomar um objeto nas mãos, fragmentar aquele objeto, como se fosse um cirurgião.
quando um cirurgião toma, por exemplo, nas mãos um órgão e ele vai dissecar aquele órgão, ele analisa cada fragmento daquele órgão, ele faz uma análise profunda de cada fragmento daquele. Então, para Cezanne, o cubismo seria exatamente isso, né? Desconstrói aquela forma, analisando cada parte, analisando mesmo profundamente cada parte daquela. Ou seja, tudo importa, né? Sim. Tudo então, importa. Esse cubismo analítico foi criado desta maneira, não é? Fragmentando a figura até a figura já não ser mais reconhecível. Porque no cubismo analítico você não reconhece mais a figura. E as cores são monocromáticas. Daí veio o cubismo sintético, que as cores já não eram mais tão monocromáticas, já eram cores um pouquinho mais relevantes, um pouco mais fortes, e as figuras também já passaram a ser mais reconhecíveis, sem perderem as características cubistas e as formas geométricas, mas já com um pouco mais de reconhecimento daquelas figuras. E foi neste momento do cubismo sintético que também apareceram os papiers-mâchés, quer dizer, aquelas formas de colagem nas obras. E isso que foi uma revolução, né? Foi uma revolução. E Braque fez muito isso no trabalho dele, principalmente nas palavras de jornais, que ele recortava, ele ampliava e colava nos seus trabalhos. Então, Braque revolucionou nesse ponto das colagens, sabe? Não tinha isso. Foi tipo, em primeira mão que aconteceu, né? De relacionar... Ai, Elô, voltou. Você tinha caído, voltou. Voltou. Ainda bem. Ai, meu Deus! Esse Instagram me mata. Eu também, fiquei aqui parada, mas deu certo. Mas saindo do cubismo, a gente entra em um outro movimento que é o dadaísmo, que, ao meu ver, é um dos grupos mais complexos de entender. Sim. Em relação às vanguardas europeias, né? Ele foi criado por um grupo de anarquistas e intelectuais durante a Primeira Guerra Mundial. E esse movimento, ele trabalhava o ilógico, o nonsense, né? Que provocavam artistas e pensamentos, todo mundo, né? Eles eram contra tudo. E, além disso, eles eram extremamente performáticos. E a ideia que era muito importante, era que a ideia era mais importante do que a obra em si. Fala um pouco sobre o dadaísmo pra gente, Elô. Isso. Bom, tudo que você disse tem muito sentido, porque de todos os movimentos, as vanguardas europeias apresentadas até o dadaísmo, não é? Como o futurismo, que a gente falou, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo veio mesmo para fazer essa ruptura. Ele foi o mais radical dessas vanguardas até aquele momento. E, como eu disse, ele surgiu na Suíça, em Zurique, em 1916, e nesse conteúdo anárquico total, porque a partir do nome, o nome Dada vem de um brinquedo infantil, que significa cavalinho de pau. Então, o conteúdo anárquico foi tanto que eles colocaram o nome de um brinquedo infantil. Né? Então, eles queriam realmente anarquizar. Cutucar tudo mesmo, não é? E sem dúvida alguma, um dos movimentos mais difíceis da gente entender e de explicar também. Né? E teve como seu maior representante Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, um dia... O famoso. Passeando pela Quinta Avenida, em Nova York, ele parou numa loja de encanamentos chamada J.L. Mott. Entrou nessa loja e parou na frente desse mictório em porcelana branca. E ele resolveu comprar e levar para o estúdio dele, para o ateliê. Chegando no ateliê, ele virou, ele estudou, ele rodou com esse mictório de várias maneiras até achar essa posição para ele. Quando ele achou, ele gostou dessa posição.
Aí ele pegou uma tinta preta, assinou aqui um pseudônimo R. Muti, fazendo uma relação com o nome da loja, que era L. Motti. E Olha! ele fez essa relação, pseudônimo, porque né, R. Muti não tinha nada a ver com o nome dele. E datou 1917. Então, algumas horas atrás, esta peça era um simples mictório numa loja de encanamentos. Do momento que Marcel Duchamp fez essas interferências nessa peça, esta peça perdeu a utilidade dela, perdeu as características originais e a utilidade que era ser um mictório. Não é? E virou arte. Virou arte. Conforme Marcel Duchamp acreditava, todo objeto que perdesse as suas utilidades e a sua função primordial, ele poderia se transformar no objeto de arte. Então, Sensacional. Ele chamou esse tipo de arte de ready-made, quer dizer, escultura pronta. Ready-made, escultura pronta. E essa obra de arte, essa nova forma de obra de arte, que era vinda de um artista e não era produzida por um artista. Então, o meio já não importava tanto, sabe? O primordial era a ideia. Era a ideia. E como é que a sociedade recebeu isso? Então, esse foi o problema. Os conservadores, né, as pessoas que montavam as exposições de arte, nunca deixaram que essa obra fizesse parte de nenhuma exposição. Então, essa obra, datada de 1917, nunca participou de exposição nenhuma. Não se sabe o fim que ela levou, se quebrou, se sumiu, nada. O que fez com que essa obra não desaparecesse por completo, e hoje nós estamos vendo como uma obra de arte, foi um registro fotográfico feito por um muito importante fotógrafo americano chamado Alfred Stillwell, que ele era um fotógrafo importantíssimo e muito conceituado. Ele tinha um estúdio fotográfico e um ateliê na Quinta Avenida, em Nova York. Ele fotografou esta obra, a original, e fez uma ampliação e postou na sua galeria de arte. Então, ele legitimou esse mictório como uma obra de arte. Uma obra de arte. Olha, tem uma no MoMA. É no MoMA, acho que tá, né? Bom, Vou terminar de contar a história dela. Então, tá, desculpa. Ele fez esse registro fotográfico e, a partir deste registro fotográfico, que ele legitimou como obra de arte, né, essa obra passou a ter importância. Aí, esses conservadores que não queriam nunca deixar expor, eles começaram a olhar para aquele objeto que virou uma obra de arte de uma outra maneira. E autorizaram Duchamp a fazer 15 reproduções, né? E a partir daí, essas 15 reproduções foram distribuídas para 15 dos melhores museus do mundo e colecionadores de arte. Então, o que salvou foi esse registro fotográfico feito por Alfred Stillwell. Né? Nossa, deve ter revolucionado na época, né? Inclusive, se a gente imagina, se Duchamp estivesse vivo hoje, ele nem imaginaria o que, né? A revolução que esse objeto que se tornou, virou uma obra de arte. Total. Né? E eu acho que tem muita gente ainda que questiona, né, se é arte ou não. Sim, existem várias discussões a respeito disso. Até hoje. Mas, né, por exemplo, se você me perguntar, isso é arte? Eu falo, eu respondo, é arte. Porque do momento que o artista acreditou que a sua ideia foi transformada em arte, ele abriu espaço para muitos outros artistas transformarem as suas próprias ideias em arte. Verdade. Independente do meio, do veículo.
E isso não desqualifica os outros meios que os artistas continuam expressando as suas obras de arte. Como, por exemplo, as telas, os pincéis, as tintas, nas esculturas, os bronzes, os mármores. Não, são veículos que os artistas expressam as suas ideias. Mas isso não impede também que os artistas contemporâneos hoje expressem as suas ideias de uma outra maneira também. Exatamente, eu concordo com você. Eu concordo com você. E eu acho que foi uma revolução de verdade, porque a gente tinha aquela coisa muito voltada só para pintura, para escultura, e a partir do momento que você começa a interagir com novas maneiras, sempre choca, né, quando muda, Sim, sempre. o novo choca. Até você se acostumar com aquilo e começar a enxergar de uma outra maneira, não é? Exatamente. E do dadaísmo, posteriormente, né, vem o surrealismo. Sim. E, ou seja, a gente tem uma transformação do movimento, né, que antes eram imagens ligadas ao ilógico para imagens ligadas aos sonhos, expressos pelo nosso inconsciente. Como é que foi esse movimento surrealista? Então, de todos esses movimentos artísticos, o surrealismo é o que mais que nós acreditamos a conhecer melhor. Porque esse nome surrealismo está na nossa cabeça, né? Quando a gente lembra de surrealismo, imediatamente vem a lembrança do relógio derretendo de Dalí, não é? Verdade. Que é a persistência da memória, não é? A persistência da memória. Esse relógio derretendo é a obra que vem em primeiro lugar na cabeça. Também a gente lembra do relógio, do telefone lagosta, que o fone, né? Que o fone é uma lagosta. Também a gente lembra do Man Ray, com essas fotos em preto e branco que parecem raio-x. Sensacional. Não é impressionante? Essa obra se chama O Beijo. Se você for É um beijo. É um beijo. Olha que interessante. Gente! Não é? É incrível. Sensacional. Feito numa fotografia que lembra um raio-x. E a gente lembra de Frida Kahlo, lembra de René Magritte, de Max Ernst, todos surrealistas, não é? E também, por exemplo, o surrealismo está na cabeça das pessoas, inclusive das crianças, não é? É tão comum você ouvir uma criança, por exemplo, quando ela quer falar de um desenho animado que ela amou. Aí ela fala, minha netinha mesmo falou para mim, vó, mas era surreal aquele desenho. Não é? Que linda! Então, é muito incrível isso, porque é uma palavra que virou popular até. Né? A gente vê o surrealismo em literatura, em filmes, em diretores de cinema. Então, a gente nunca ouviu dizer de um diretor de cinema impressionista, por exemplo. Mas surrealista, você já ouviu dizer. O Tim Burton, por exemplo, é um diretor de cinema surrealista. E teve uma exposição dele maravilhosa uma vez aqui em São Paulo, né? Sim. Então, é incrível como esse movimento ele veio mesmo e impregnou na cabeça das pessoas. Então, as pessoas acreditam conhecer. Na verdade, não conhecem muito, mas acreditam, porque está na boca do povo. Não é? Agora a gente fala surreal, assim, não diariamente, mas com muita frequência. Com muita frequência. Né? E as características são essas mesmo. São imagens de sonho, imagens de fantasia. Né? E junto com o movimento surrealista, vieram também os estudos da psicanálise, encabeçados por Freud. Que, olha, isso é importante. Influenciou. Importante, né? Influenciou muito o movimento surrealista, essas ideias, esses estudos de Freud, que são estudos de sonhos, estudos de fantasia. Abriu a sensibilidade, abriu, então, o novo nesse momento, né? nessa abertura para a fantasia. Né? Quando você vê Dalí com esse relógio derretendo, é tudo muita fantasia, é muita liberdade para fazer isso. Então, exatamente. Revolucionário mesmo, maravilhoso.
Ah, eu adoro falar de vanguardas europeias, gente. Tem tanto assunto, tanto assunto. Vai, saindo lá da Europa, em paralelo a todos esses movimentos que estavam acontecendo, nós tivemos no Brasil uma semana de arte moderna, né? Que foi inspirada nas Isso, vanguardas. sim. Como que esses movimentos refletiram na arte brasileira, né? E como é que foi essa semana? Então, os nossos artistas todos se inspiraram de alguma maneira nas vanguardas europeias. Mas a grandeza do nosso país, né? As nossas imensas florestas, o nosso verde, o nosso sol, o nosso clima, o nosso homem do campo, os nossos temas tão brasileiros, não é? Influenciaram o nosso artista se influenciou nas vanguardas, mas trouxe um tema genuinamente brasileiro, nacionalista para os trabalhos, porque eles conseguiram fazer isso. Né? Basta a gente lembrar de Tarsila, por exemplo, que Sim, ela aprendeu o cubismo com Fernando Léger, com Alberto Gleizes, com André Lotz, mas ela usou aquele aprendizado, aquela técnica, e depois ela usou isso nos seus trabalhos, mas assim, com o nosso colorido, com o nosso povo, com a temática brasileira. Não é? De Cavalcante também. Aqui eu tenho um ai, de exemplo de Cavalcante, Cavalcante, olha. Por exemplo, aqui a gente está vendo Les Demoiselles d'Avignon. E olha aqui o de de Cavalcante, Picasso. de Picasso. Né? Aqui Picasso e aqui de Cavalcante, olha. 5 moças de Guaratinguetá. Uau! Influenciados por Demoiselle d'Avignon, só que ele fez com as nossas moças do interior de São Paulo. Nessas moças simples do interior, que elas vestiam para sair da rua, que usavam os guarda-sóis por causa do clima, não é? E elas se aprontavam para sair das ruas. Com essa simplicidade, usavam os chapeuzinhos. Então, influenciados nessas vanguardas europeias, em Picasso, de Cavalcante fez as moças de Guaratinguetá. Então, isso Que eu acho lindo! muito bacana, isso é muito Lindo, legal. lindo, Né? lindo! Então, essa coisa de se influenciar, mas colocar as nossas raízes, a nossa temática. Né? A gente E tem é também, por exemplo, Ismael Neri. Olha que lindo. Ismael lindo, Neri e lindíssimo. Tarsila do Amaral não participaram da Semana de Arte Moderna, mas eles, por exemplo, Ismael Neri, ele se influenciou demais em Chagall, em De Chirico, em De Picasso. Quirico. Muito, tem muito de De Chirico. Ismael Neri foi fabuloso, um artista maravilhoso. Ele morreu com 31 anos, super jovem, mas deixou um legado maravilhoso para nós. Imenso. Imenso. Essa semana E ela foi muito importante pra gente, né, isso, Lô? exatamente. E uma outra vertente foi a Semana de Arte Moderna, que marcou, que foi um divisor de águas, né? do que existia antes, que eram essas tradições anteriores, que para nós aqui ainda era o academicismo, né? Que a nossa arte era totalmente acadêmica, e depois dessa semana, que não foi uma semana, foram 3 dias, na verdade, o mês de fevereiro de 1922, e que marcou mesmo, fez esse divisor de águas do que era antes, do que passou a ser chamado, inclusive, de estilo novo, porque abrangeu todo o tipo de arte, tanto na literatura, quanto na música, e quanto nas artes plásticas e na escultura. Na Olha, literatura, com Oswald de Andrade, com Mário de Andrade, com Menotti Del Picchia. Na música, com Heitor Villa-Lobos, né, que também se inspirou nos grandes mestres europeus, mas trouxe o ritmo, o gingado nosso para a música brasileira. Né? E ele que trouxe lindo. Guiomar Novaes, que tocou as músicas dele durante os recitais que ele apresentou na Semana de Arte Moderna. E Mário de Andrade, por exemplo, ele recitou a Ode ao Burguês, que Ai, era adoro ele. totalmente dadaísta. O livro dele também, Pauliceia Desvairada,
totalmente dadaísta, porque era crítico, ele era anárquico, não é? E essa ode ao burguês, ele recitou na escadaria do Teatro Municipal, fazendo mesmo Uau! crítica à burguesia paulistana. Então, essas vanguardas europeias influenciando muito aqui no Brasil. Anita Que Malfatti interessante. tinha ido estudar na Alemanha e em Nova York. Ela aprendeu o expressionismo alemão, mas colocou também as nossas cores nas obras dela. E ela mostrou o trabalho dela. Vitor Brecheret com a escultura de Cavalcante. Então, foi assim uma semana que marcou presença. Fez mesmo. E mesmo quem não participou, como Tarsila do A Amaral, Tarsila? como a Tarsila não participou, ela morava na França e depois ela veio e fez parte do chamado Grupo dos Cinco. Mas ela é uma representante desse momento brasileiro, desses nossos artistas. Ela se inspirou nas vanguardas e trouxe a brasilidade para a sua arte. Né? Mostrando... Importantíssimo, né? Importantíssimo. Elô, dessas viagens que você fez, correndo atrás da arte, né, procurando isso, tem alguma que te vem à cabeça que foi muito especial, assim? Olha, a primeira que eu fiz, que foi nos Caminhos de Van Gogh, ficou muito marcado para mim. Foi maravilhosa, maravilhosa, porque a história de Van Gogh é uma coisa assim que é inacreditável, né? Então nós começamos por Arles, lá no sul da França, e com o professor a gente correu por todos os caminhos por onde ele passou. Fomos na Casa Amarela, onde ele morou, e depois no bar, onde ele cortou a orelha. E depois fomos em Saint-Rémy, no sanatório, onde ele passou 2 anos ou mais da vida dele, onde ele pintou obras lindíssimas no sanatório em Saint-Rémy. Depois nós fomos visitar o túmulo dele, Ai, acho que deu uma cortada. onde ele tá enterrado. Ele e o irmão, Theo. Voltou. Voltou. É que você tinha cortado para mim. Mas voltou. Então, a gente fez esses caminhos de Van Gogh que foi assim, para mim, marcaram, sabe, foram momentos marcantes demais. Então, essa primeira viagem foi muito linda, foi maravilhosa. E ele viajou bastante, né, Van Gogh? Então, vocês devem ter passado por lugares super importantes. Nós passamos mesmo. E depois fomos estudando a vida dele, né? Por exemplo, em Saint-Rémy, onde ele se inspirava, por exemplo, se tinha uma paisagem na frente e ele se inspirava naquela paisagem, então eles colocavam um cavalete com uma tela, com uma reprodução, né? Para mostrar para a gente onde ele estava se posicionando para pintar aquela paisagem. Então, momentos assim, inesquecíveis. Ai, que delícia! Foi demais, foi demais. Eu vou reativar os comentários agora, Elô, porque se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, gente, podem falar! Mas, Elô, como a gente comentou no começo da nossa live, você tem um canal, né, nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, que é o Mania de Museu. E além disso, você... Boa! E além disso, você faz exposições guiadas nos museus e em exposições. Conta pra gente como é que funciona esse seu trabalho guiando esses grupos em museus e nas exposições. Então, esse trabalho, como eu disse, começou há pouco tempo e aos poucos foi crescendo e ultimamente, quer dizer, ultimamente nem tanto, porque na visita na Tarsila do Amaral, que teve ano passado no MASP, eu levei exatamente 35 grupos grandes. 35! Ai, como eu não te conhecia ainda! Meu Deus! Grupos enormes que ficavam assim... Que legal! Malucos com o que eu contava da vida dela, dos amores dela com Oswald de Andrade, o quanto ela sofreu. E aquilo, nossa, olha, foram histórias assim, foram maravilhosos os grupos.
E depois eu levei no MAC, no acervo do MAC, que foi muito legal também. E depois, no final do ano passado e começo desse ano, Leonardo da Vinci, que eu levei 26 grupos. Não, 36, desculpe. 36 grupos. 36! 36, também enormes e maravilhosos. E no momento, Camila, eu estou levando grupos virtuais, porque os museus todos... Ah, que legal! né? Você inovou! Eu inovei. Eu estou levando no acervo do MASP, porque o MASP disponibilizou o acervo virtualmente numa plataforma muito interessante, que a gente entra dentro mesmo, sabe? A gente entra mesmo, anda por dentro das ruas, vamos dizer, das streets do acervo, e eu selecionei 11 obras emblemáticas, maravilhosas, e a gente vai parando em cada obra e eu vou contando, vou fazendo análise daquela obra, contando as histórias por trás da obra, sabe? Até que é maravilhoso, né? A gente se sente dentro da obra. Sim, de uma forma bem cronológica. Eu começo com as obras mais antigas do acervo, sabe? E a gente termina no Cândido Portinari, no século XX. No começo, eu conto a história do MASP também, de como começou o MASP, o que era o terreno do MASP há mais de 100 anos atrás, sabe? E minha nora está comigo nesse projeto, então a gente fez assim, bem ilustrado, com muitas figuras. Então está realmente um projeto bem bacana. E quando que vai ser o próximo? O próximo vai ser neste sábado agora, às 11 da manhã. Ai, gente! Bem legal. Ô, Elô, depois você me passa o link de inscrição, que eu vou colocar aqui nos comentários do post. A galera tá perguntando se esse post vai ficar salvo. Vai sim, gente, a live vai ficar salva. E eu vou colocar o link de inscrição para vocês que quiserem. É sábado, que horas? Telefone também, olha, se vocês quiserem me ligar, viu? Eu também faço a inscrição através do meu telefone. E do Mania de Museu, olha. Quem quiser entrar e dentro do Mania, no perfil. No perfil do Mania de Museu, no direct, pode fazer a inscrição, tá? E vai ser sábado, que horas? Às 11 sábado da manhã. 11 da manhã. Dura quanto tempo? 1 hora, certinho. Depois eu abro para perguntas também, para tirar dúvidas, questionamentos. E depois nós vamos para Paris, nós vamos para o Dorset de Paris. Ai, que delícia! Vai ser outra visita guiada. Visita guiada virtual. E vai ser quando? Isso daqui uns 10 dias nós já vamos para Paris. Tá. Gente, então fica ligada no perfil Mania de Museu, porque vai sair as datas e outros museus. Ai, Elô, eu amei isso, eu amei. Amei! Amei! Pode vir comigo, olha, você disse que acordou e quer viajar. Pode viajar agora comigo, Camila. Mas olha, depois eu quero super conversar com vocês sobre essas suas viagens. Eu acho que dá até uma live sobre isso, sabia? Sim, nossa, e dá mesmo. Olha, gente, outra coisa. Na terça-feira agora, eu vou participar de uma live também maravilhosa sobre a Tarsila do Amaral. Aonde? Muito legal. Vai ser no perfil da Mari Salsomon, acho. Depois eu vou mandar o convite também. Combinado, combinado. Vai ser muito legal também. Elô, obrigada, viu? Eu amei, amei. Ai, obrigada, que Camila, delícia de ter aqui. Também. Foi muito boa. Nem vi passar. Nem eu. Não, olha o tanto de mensagens que a gente está recebendo, as pessoas falando que devia ter uma por semana. Ai, que legal, que ótimo. Obrigada, viu? Você foi um presente aqui nesse nosso projeto de História da Arte. E parabéns pelo seu trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta, será que ainda dá tempo? Nós temos 1 minuto. Olha só o tanto de gente, ó. Parabéns, excelente. A gente tem 1 minutinho só.
Vamos combinar que a gente faz uma outra. Tá bom? Ótimo, tá ótimo, viu? Obrigada, Camila. Muito Obrigada, obrigada. Elô. Adorei. Obrigada a todos vocês que Beijo. assistiram. Isso. Quinta não, quarta-feira da semana que vem a gente Isso. tem mais uma live sobre arte contemporânea. Vai ser a nossa Ótimo. última. Eu espero vocês. Quarta às Maravilha. 21. Obrigada, Elô. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.